Fala aí, meu povo, vocês estão bom? Eu aqui de novo, muito bem. Eu não vou esperar 7, 8 horas para fazer live, depois deixar isso atrapalhar meu sono, minha adrenalina subir, eu perder um momento aqui que eu posso estar fazendo uma caminhada, que eu posso estar assistindo um filme, lendo um livro ou jogando xadrez para ficar aqui remoendo estas questões com os senhores, mas eu não posso deixar de abordar também o que acabou de acontecer, esse espetáculo que ocorreu na transmissão que acabou de se encerrar na página de YouTube da Câmara Municipal de Guapé. Primeiro ponto, é muita gente me questionando a respeito da qualidade, eu já deixo público que isso não é uma crítica acerca da pessoa que faz a transmissão, que é responsável porque obviamente ela faz o melhor que pode com as ferramentas que tem, mas trata-se de uma casa legislativa, de um órgão público que recebe mais de 3 milhões de reais por ano para a manutenção desse belo serviço prestado à população guapeense, tal qual os passeios do casal de Pato Macho a Brasília, ganhando cada um seus 10 mil reais, para ir lá fazer nada e voltar com menos ainda, né? Eu digo com menos, com menos benefícios para a população, porque obviamente os seus bolsos voltam bem abarrotados. Então é simplesmente entristecedor ver que, apesar do esforço, do avanço e de todo o empenho que tivemos para que as questões públicas se tornem verdadeiramente públicas, para que os atos daqueles que os representam sejam de acesso a cada um dos senhores, ver essa questão aí, essa transmissão de péssima qualidade, repito, resguardando a minha crítica à mesa diretora pelo fato de não investir em equipamentos, câmeras e demais acessórios para que você e eu possamos assistir uma transmissão de qualidade. É simplesmente inadmissível. Outro fato é que qualquer pessoa que lida com o direito, tendo em vista que a Câmara Municipal é um órgão responsável não só pela fiscalização, coisa que não aconteceu por parte da maioria daqueles que lá estão, como é um órgão responsável pelas leis que são aprovadas. E dispõe, como eu disse, de uma cifra extremamente vultosa para a manutenção dos trabalhos daquela casa. E eles não tiveram a capacidade de pagar o Google, sabe? Ou a Microsoft, para poder utilizar de uma plataforma que lhes dê tempo indeterminado para reuniões. Eu, obviamente, como não sou advogado, eu não vejo o sentido de pagar aqui R$30 por mês para ter acesso a um Zoom, a um Google Meet ou a qualquer outra plataforma, a um Teams, a um Microsoft Teams ou qualquer outra plataforma para fazer reunião. Para mim é simples, eu não tenho isso como ferramenta. Lá, com mais de 3 milhões, R$30 por mês, será que seria muito? Não. Mais outra falha grotesca. E até agora eu só estou reservando as minhas críticas acerca das questões técnicas e operacionais da Câmara Municipal de Guapé. E agora eu passo ao que realmente importa, que é acerca da denúncia que eu entrei contra o prefeito afastado, Nelson Alves Lara, o qual reside temporariamente, acredito eu, porque infelizmente a justiça ela é assim, mas superando as expectativas principalmente desse grupo que menosprezou a justiça, que chamou os nossos promotores de meros palpiteiros, né? Inclusive um determinado assessor jurídico que trabalhava em uma determinada Câmara Municipal, que debochava da promotoria municipal, da promotoria do Estado, né? Parece que o trabalho da promotoria tem sido muito bem feito, tendo em vista que eles permanecem ainda, né, no hotel do Estado. Então, a primeira questão que me chamou a atenção, além, obviamente, da qualidade da transmissão, foi mais uma vez o posicionamento de censura por parte daqueles que deveriam trazer à luz aos senhores. Olha, isso aqui eu não posso ler. Não pode ler por quê? A responsabilidade não é dela fazer a leitura, é minha que coloquei no papel.
O prefeito falou que vai processar, que isso é uma calúnia, que é uma difamação. Ele vai processar quem? O GAECO? Aquela voz não era dele, aqueles áudios não eram deles. Eu confesso que eu fico atordoado, embobalhado com tamanha desfaçatez. É impressionante. Se tivéssemos tratando acerca, quem sabe, de triplex, de sítios, daqui a pouco está falando, não, as diárias não são minhas, é de um amigo meu. Daqui a pouco passa a ser tudo de um amigo meu. Essa história se repete em uma escala infinitamente menor. E cabe a reflexão de cada um dos senhores acerca do contexto do todo. Então, mais uma vez, eu não estou vindo aqui para chutar cachorro morto. Eu fiz uma força herculana para conseguir ouvir, né, as barbáries ditas pelo prefeito afastado, que no início da transmissão se colocou ali quase que como aquele que coordenava e que determinava os rumos que a reunião tomaria, né? Como se ele ainda estivesse prefeito. Ele não conseguiu entender que poder executivo e poder legislativo são poderes completamente ambíguos, são distintos. E um deveria agir como peso e contrafreio no outro. Mas, infelizmente, como ele sempre teve o domínio por parte da maioria dos patetas, exemplo máximo disso foi a afronta que este que vos fala sentiu, sofreu no exercício do seu ofício, tendo que ouvir aqueles absurdos ditos por ele em um passado bem recente, com a autorização da ex-presidenta, digo presidente da Câmara Municipal de Guapé, que estendeu um tapete vermelho para que o prefeito utilizasse da tribuna livre da Câmara Municipal para afrontar, agredir, atacar, caluniar um dos seus pares. Mas o porquê que ela concedeu isso daí? Obviamente porque ele exerce poder sobre ela. E como esse poder é exercido, cada dia que passa fica mais claro. Então ele, no alto da sua arrogância, estando ele comendo literalmente, continua, né, às custas da população agora, de fato, através da população de Minas Gerais, que é quem mantém, né, as atividades carcerárias, tanto no que diz respeito à alimentação, como demais manutenções, se intitula o ainda senhor semideus, que age como se ele fosse autoridade sobre alguma coisa. Ou a ficha não caiu, ou infelizmente o alto da sua arrogância não permite ele enxergar de fato a situação que ele encontra-se. Situação essa que não fui eu que o coloquei. Eu só mostrei às autoridades o que estava possivelmente acontecendo. As autoridades, entendendo que aquilo que eu estava arguindo, apresentando, tinha fundamentação, fez esse brilhante trabalho que deixou público aí para os senhores a real intenção e conduta durante anos a fio. Eu fiz uma transmissão antes dessa, dando a publicidade aos senhores da questão do asfalto, que tinha por objetivo ligar Guapé à comunidade de Santo Antônio, que o grupo, o prefeito afastado, utilizaram da sua política, da sua persuasão, para enganá-los, dizendo que já tinham conseguido recursos para que esse asfalto chegasse até o Porto da Balsa. E eu sabia que isso era mentira. E eu levei essa informação ao GAECO, tanto que essa informação, com toda certeza, atrasou os procedimentos. Já era para essa turma ter ido antes. Só que isso era tão importante porque 19 milhões não são 19 reais. Que a promotoria não pôde virar as costas para essa questão, tendo em vista que tudo já sinalizava o direcionamento para uma empresa duvidosa, supostamente de um laranja, de um dos pertencentes à organização criminosa, e você, eu, nossos filhos, quiçá os nossos netos, teriam aí o ônus de pagar
20 milhões de reais, 19 milhões 900 e alguma coisa, referentes a uma obra que nós já vislumbrávamos qual final teria a referida. Tanto que esta semana concluiu-se a licitação para a contratação de uma empresa que possa executar essa obra, visto que o endividamento já foi contraído. E aquilo que havia sido já fechado pela atual gestão, pela gestão anterior, peço desculpas, de 20 milhões de reais, caiu para 14 milhões e 100. Então eu dei a publicidade de uma economia de 5 milhões, passou de 5 milhões, quase 6 milhões de reais. Só pelo fato da pressão que fizemos, mostrando às autoridades que um possível crime estava para acontecer. Outro detalhe que me saltou aos olhos foi a não participação do vereador da cesta básica, aquele menino traquino lá do CRAS, aquele que tentou articular com os ex-colegas, meus no caso, atuais colegas dele, para que, através de uma simples canetada, o salário da esposa dele fosse multiplicado a 3 ou a 4, tirando as atribuições do cargo dela de faxineira para conferente de estoque na Câmara Municipal. Conferir quantos clipes saiu, quantos pacotes de folha, quantas canetas, quantas presilhas, quantas pastas, quantos envelopes, como se fosse uma movimentação industrial. Aquilo ali, se eu colocar meu filho para poder fazer o controle de um almoxerifado daquele, eu tenho plena convicção de que ele tem capacidade. Olha que o meu filho tem só 9 anos. Mas eles queriam, porque isso virou hábito, né? Houve em um passado recente um vereador que já não está mais aqui para responder pelos seus atos, mas que coordenou aí um concurso público, e aqueles que passaram, aquelas, no caso, que passaram no referido concurso, foram beneficiadas de maneira absurda, tal qual é de deixar pasmo o mais incrédulo dos homens. Mas este aqui que vos fala acreditou nos indícios que eu tomei conhecimento, denunciei, e os trâmites ocorreram, tanto que houve condenação. Mas, voltando à figura do nobre parlamentar Everton Gonçalves, por que será que ele não participou, tendo em vista que ele é vereador, isso é uma atribuição do cargo dele? Será que esse rapaz teve isonomia no processo de cassação que roubou o nosso mandato? Porque eu tenho o boletim de ocorrências feito da reunião que eles fizeram na casa da presidenta, digo presidente, aonde reuniram-se os patetas, os maquiavélicos, junto com a irmã do prefeito interino, para articular a cassação do meu mandato. Aí eles todos estiveram interessados, contrataram um escritório de advocacia do alto clero de Belo Horizonte, da capital. Em contrapartida, para a cassação do prefeito afastado, houve toda uma atribulação por parte da assessoria jurídica da Câmara, com a leniência da vereadora que estava fazendo a oitiva com o prefeito afastado, e contratou-se sem necessidade, porque não haveria mais motivos para despender recursos públicos para isso, tendo em vista que existe um assessor jurídico pago com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, que não tinha motivos para alegar suspeição. Se ele tinha capacidade técnica, ele poderia ter assumido a coordenação do processo de cassação do prefeito. Não, mas ele se alegou suspeito, e o escritório contratado foi um escritório lá de Extrema. Eu não estou vindo aqui fazer jus ao mérito da capacidade do escritório, mas me chama muito a atenção pelo que vi. Poucas manifestações e 5 perguntinhas formuladas. Só 5. Somebody love. Salsifufu. 5 meras perguntinhas e nenhuma interferência no momento que o prefeito afastado assumiu a coordenação da oitiva dele, lendo e determinando aquilo que realmente era correto na visão dele. E em momento algum ele foi interrompido. Eu convido os senhores a voltarem ao passado recente e refletirem acerca da minha fala.
eu não pude utilizar um segundo a mais do que o Decreto-Lei 201 de 67 permite, porque a Flor do Campo, estando presidente, ela não permitiu. Eu não pude sequer chegar à tribuna para fazer as minhas considerações, porque ela não permitiu. Mas o prefeito, com essa assessoria jurídica, que não teve a capacidade de falar: senhor prefeito, pela ordem, o senhor não está aqui como autoridade, o senhor está aqui como acusado, então mantenha-se no seu lugar e se atenha apenas às respostas que lhe são perguntadas, se atenha às perguntas que lhe são feitas. A resposta o senhor dê a seu critério, se quiser ou não. Não precisa ser advogado para ter esse tipo de compreensão, mas infelizmente a vereadora que estava coordenando ali não interrompeu. Muito pelo contrário, ficou lá: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela gentileza. Meu Deus! Ouvindo aqueles argumentos sem refutá-los, de maneira veemente. Olha, senhor prefeito, nós estamos aqui para analisar um pedido de cassação contra você, porque agora já não é Vossa Excelência mais. O senhor tem o direito de se manter calado ou responder caso queira. Do contrário, aqui não estamos abordando o mérito, o senhor não tem você não tem o direito de continuar interferindo e interrompendo os trabalhos da comissão processante. Você quer responder as perguntas? Sim, não quero. Encerrado a oitiva, abre-se o prazo para alegações finais de 5 dias. Pronto, acabou. Faça o parecer final, que eu já imagino o tipo de parecer que será dado por essa experiência, e os parlamentares votam pela cassação ou não. E a leitura que faço é que, obviamente, os seus capachos, muito bem adestrados, não votarão para que ele perca o seu mandato. Tudo aquilo que ele disse, com certeza foi aplaudido pela Flor do Campo, pelo vereador da salsicha, pelo vereador da cesta básica, pelo vereador do trator, e assim sucessivamente. Então fica aí para reflexão dos senhores, se política é só no momento eleitoral ou nas visitas que são feitas em vossas residências, falando acerca de plano de governo, em especial para uma cidade agrícola. Eu convido os senhores a refletirem. Se o senhor tem uma lavoura de café que está infestada de trapoeraba, de colonhão, de braquiária, ou qualquer outra, de corda de viola, é coerente que o senhor adube essa lavoura, ou primeiro é necessário que faça uma capina e elimine as pragas que sufocam a planta produtiva? Então é preciso que haja uma reflexão, porque senão cairemos sempre nesse ostracismo e nesse círculo vicioso, aonde pessoas se pegam em características peculiares de um ou de outro, acreditando que bons homens se demonstram através de meras palavras que não têm fundamentação e não têm lastro nenhum. Eu falei muita besteira, óbvio que eu falei. Eu errei demais, é óbvio que eu errei. Eu me exaltei inúmeras vezes, é óbvio. Eu sou humano, eu sou regido por emoções, mas a minha razão nem sempre consegue coordená-las, tendo em vista a gravidade do que estava acontecendo. Então eu ainda encontro circunstâncias que me levam a crer que boa parte da população encontra-se míope acerca do todo. Porque vocês, qualquer um tem o direito de me criticar. É justo, isso é da democracia. Tiago, você falou palavrão, beleza, falei, me desculpem. Tiago, você se exaltou, tá bom, me exaltei mesmo. Tiago, você se esbravejou, aquilo ali da maneira que você colocou foi, tá, tudo bem. Foi uma sucessão de erros que eu cometi durante essa caminhada. Em contrapartida, foram inúmeros acertos. Acertos estes que hoje possibilitam
que cada um de nós tenhamos um futuro melhor. Os nossos acertos foram através deles que quase 15 milhões de reais dessa suposta quadrilha já foi bloqueado. Foi através dos nossos acertos que houve uma economia de quase 6 milhões de reais nessa obra tão sonhada pela população guapense, em especial pelos moradores de Barreirinho, Jacutinga, Pedra Vermelha, Santo Antônio, Jacutinga, Pontal, Penas, Mundo Novo. Estes sim sabem o que é macetar essa estrada de terra horrorosa para poder chegar até as suas propriedades. E imaginem os senhores, em pouco tempo eu estou falando para os senhores de uma cifra de mais de 20 milhões de reais entre bens e dinheiro bloqueado em conta e economia em uma obra que já tinha endereço certo. Imaginem os senhores quanto é possível fazer só eliminando a corrupção. É possível sonhar com um asfalto para Capitólio. É possível sonhar com um pronto atendimento, este que já havíamos conseguido. É possível sonhar com a melhoria de todos os quilômetros de estradas que temos na nossa cidade. Mas sem arrancar a Trapoeraba, sem arrancar o Colonhão, sem arrancar a braquiária que está sucumbindo à nossa lavoura, qualquer coisa dita além disso chama-se hipocrisia, mentira, persuasão para enganá-los e para que esse sistema continue operando da maneira vil como opera. Portanto, me atenho à minha fala nesse breve relato que trago aos senhores. Eu não poderia deixar de comentar isso que ocorreu. Deixo claro aos senhores que para mim pouco importa as alegações e as ilações que esse megalomaníaco continua fazendo, inclusive falando em processos. E por que ele não falou que esse último processo que ele tinha entrado contra este que vos fala, me acusando de caluniador, ele perdeu de novo? O quarto ou quinto que ele perde. O único processo que ele ganhou foi aquele que ele mandou os seus capachos adestrados votarem para me tirar da Câmara. Sim, esse aí ele ganhou. Ele me tirou da Câmara. Mas nós o conduzimos ao Hotel do Estado. E não fui eu que ganhei com isso. Quem ganhou com isso foi a população, que pela primeira vez nos últimos 40 ou 50 anos tem a possibilidade realmente de escolher bons representantes, sejam eles no Poder Executivo ou Poder Legislativo. Agora, querem tropeçar mais uma vez? Querem esquecer o fatídico caso da Cocafeg? Querem esquecer o valor cobrado na travessia das balsas que navega pelas nossas águas? Querem esquecer o valor da conta cobrado todo mês aí do seu consumo de água para uma taxa de coleta de resíduos sólidos que nunca aconteceu? Esse problema obviamente é meu, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo a minha parte. Se a maioria não quiser fazer, infelizmente os bons sempre pagam pelos ruins. É assim que funciona a democracia. Então, peço mais uma vez que reflitam. O que te vendem, o que levam as suas famílias e as promessas que lhes são feitas. Porque do nosso discurso, todo ele compreende-se através das nossas ações atuais e pregressas. Não caímos de paraquedas prometendo algo intangível para ludibriá-los. O que desejamos é luz, é verdade, é vagabundo longe das nossas crianças, é vagabundos longe do poder público, é aqueles assessores jurídicos medíocres longe de qualquer decisão administrativa sobre o seu dinheiro. É para isso que lutamos ainda. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Para quem não assistiu, assistam lá aquele teatro de horrores em péssima qualidade no canal de YouTube da Câmara Municipal de Guapé. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.